Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre como é a minha faculdade, o curso Nutrição, numa faculdade semipresencial, mais especificamente na Unopar. Então, se você está querendo saber como é estudar nutrição nessa faculdade, fica ligadinho nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo como sobre prós e contras e o que eu acho sobre essa faculdade, se eu estou gostando. Por que eu escolhi estudar numa faculdade semipresencial? Primeiro porque na minha cidade não existia a opção de faculdade na Federal em nutrição. Só existe essa opção na capital do meu estado, né? Que dá praticamente 2 horas de viagem daqui para lá. E o curso, ele é integral, então eu teria que me mudar para a capital. E na realidade em que eu estou inserida não é possível, porque eu trabalho aqui, eu sou casada aqui, meu esposo também trabalha aqui. Então eu decidi que eu iria buscar outros meios, né? Buscar uma faculdade aqui mesmo que fosse particular, eu iria tentar uma bolsa ProUni, talvez. Enfim, eu tinha que fazer aqui. Por que eu tô falando isso? Porque talvez seja a sua realidade também. E eu queria acalmar o seu coração e dizer que se você só tem a chance de fazer uma faculdade particular, você queria muito fazer uma faculdade federal, não se sinta menos por isso, como eu já me senti. Porque eu já estudei na federal e eu via que existiam muitos projetos, muitas bolsas, muita pesquisa na federal, né? Tem esse acesso. Porém, eu até cursei, fiz um curso até o segundo período na federal e eu não me adaptei porque o curso ele era de manhã e eu precisava trabalhar, eu precisava ser independente, eu precisava ter meu dinheiro. Então eu decidi que a federal não era para mim. E talvez esse seja o seu caso, talvez você trabalhe todos os dias e você precise de um curso que lhe dê esse tempo, né? Dê um tempo para você poder estudar em casa, enfim. Então, por isso que eu escolhi a Unopar. A Unopar, ela me garante esse tempo de eu poder estudar durante a semana, fazer o meu horário e escolher ali os dias que eu quero estudar e separar somente um dia para ir para a faculdade presencial. Então, isso me garante essa liberdade, né, de eu poder fazer o meu horário de estudos. Tá, agora que eu já falei sobre por que eu escolhi estudar sem presencial em nutrição, eu vou falar um pouquinho sobre a minha faculdade em si, como ela é. Primeiro, sobre a estrutura. A estrutura da Unopar, ela é boa, assim, eu vou falar da minha realidade, tá? Na sua cidade pode ser totalmente diferente, mas pelo que eu vejo as pessoas falarem, é praticamente igual. A estrutura da Unopar na minha faculdade, ela é muito boa, tem laboratórios muito bons, muito bem preparados. Porém, no meu caso da minha faculdade, são muitas salas, muitos períodos, e acaba que uma aula no laboratório, por exemplo, você tem que agendar a professora tem que agendar com muita antecedência, e às vezes não tem disponível, então acaba atrasando um pouco. Mas isso é particular muito da minha faculdade, então na sua pode ser totalmente diferente. Mas no geral, sobre a estrutura da faculdade, eu gosto muito. Eu acho que é bem preparada. Laboratório, enfim, tem todas as vidraçarias. Tem um laboratório de nutrição que eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu adoro aquele laboratório. Que ele é basicamente uma cozinha, só que é uma cozinha diferente. É preparada só para nutrição. Então, eu acho que a estrutura em si da faculdade ela é muito boa. E como é que funciona? Eu tenho 5 disciplinas por período. Dessas 5 disciplinas, 4 são presenciais e uma delas é EAD, é 100% EAD. Você tem que estudar sozinho pelo sistema. Essas disciplinas geralmente são disciplinas muito curtas, são disciplinas mais tranquilas. Por exemplo, a última disciplina que eu tive que foi EAD foi sobre educação alimentar e nutricional. Então, era basicamente ensinando você a como ensinar, enfim, parecia pedagogia. Mas, assim, é muito tranquilo, você consegue estudar tranquilo. Aí, as outras 4 disciplinas são presenciais, né? Você tem que ir para a faculdade uma vez na semana. Quando a disciplina, ela tem aula prática, ou seja, aula de laboratório, ou uma aula prática mesmo, são 2 vezes na semana. No meu caso, dia de quinta é a teórica e dia de terça é a prática. Então depende muito da disciplina. Por exemplo, tem período que todas as disciplinas têm práticas, então você vai ter que ir 2 vezes na semana. Já outros períodos, só 2 disciplinas têm aula prática. Então depende muito de como vai ser na sua faculdade, tá? Essa é a grade da minha faculdade, da Unopar. E aí, como é em relação aos estudos? Olha, por ser semipresencial e por ser uma vez na semana só, significa que o professor ele não vai ter muito tempo para poder dar o conteúdo em sala. Então você vai ter que estudar em casa para você chegar na sala pelo menos por dentro do assunto, para você não ser um burro. Então assim, você é obrigado a estudar, senão você fica para trás, porque quando você chega lá na aula,
na sala de aula, o professor ele vai no máximo ali passar alguma atividade, talvez tirar dúvidas, explicar assim muito por alto sobre o assunto, mas ele não vai dar aula toda, sabe? Como se fosse um curso presencial. É bem diferente. Então, assim, esteja preparado para estudar em casa e dar tudo de si em casa, para chegar na aula e não ficar perdido. Sobre a avaliação desse curso semipresencial. E olha, eu tô falando aqui sobre o curso de nutrição, mas na minha faculdade, que é a Unopar, isso se aplica a todos os cursos da área da saúde, tá? Lá tem fisioterapia, tem enfermagem, tem nutrição, então todos são iguais, é o mesmo tipo de avaliação, o mesmo sistema. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo, só que não quer fazer nutrição, isso também se aplica a você. Como é que funciona a avaliação na Unopar, no estilo semipresencial? Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, para mim isso é um ponto muito negativo. Por quê? Como é que funciona? As provas, elas são online. Desde a pandemia, desde que chegou a pandemia, as provas estão sendo online e nunca retornou para o presencial. Isso significa que você consegue fazer uma prova e usando um celular ou outro computador, você consegue pesquisar ali as questões e fazer a sua prova. Isso significa que as pessoas acabam não estudando como deveria, porque quando existe uma prova que você não tem como filar, quando tem uma prova que é ali presencial, aquilo testa realmente você tem que estar preparado para aquilo, então você estuda mais. No caso do meu curso, não é assim, né? A gente tem duas provas, não, a gente tem uma prova que vale 5 mil pontos, perdão, vale 5 mil pontos e você tem que tirar no mínimo 1.500 para passar. Essas provas têm aproximadamente 10 ou 12 questões, dependendo do período. E aí as questões são muito boas e tal, mas é pelo sistema. Então, assim, você consegue filar facilmente. Se você quer fazer ensino superior e passar fácil, é uma boa oportunidade para você. Mas no meu caso, eu acho ruim. Eu sinto falta realmente de ter uma prova ali para eu fazer, para eu estudar para aquilo, sabe? Ter aquela atenção. Enfim, posso parecer meio chata por isso, mas eu acho que é uma coisa que deixa a desejar na Unopar. Fora essa prova, que vale 5 mil pontos, existem duas avaliações, que é a V1 e a V2, né? Avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2. Cada uma delas vale 2.500 pontos e você tem que responder elas. Você também consegue filar, porque é pelo sistema. E cada uma vale 2.500, são 5 questões em cada prova. E aí você tem, como é online, você tem os períodos ali, né, para fazer. Se você perder esse período, tipo assim, a prova principal da disciplina, ela abre numa segunda-feira e fecha num sábado. Então você tem uma semana inteira para fazer aquela prova. Se você perder esse prazo, você vai ter que ir para a segunda chamada. E numa faculdade particular significa que você vai ter que pagar. Então, assim, você tem que estar ali muito atento aos prazos. Faculdade semipresencial é assim. Você tem que estar sempre de olho no sistema, as notificações que eles emitem, as mensagens, enfim, tem que estar atento aos prazos. E aí a avaliação, ela funciona assim, né? Tem as duas avaliações, a avaliação principal e tem ainda um ponto por engajamento no sistema. Olha só, tipo assim, por exemplo, cada disciplina, ela tem quatro módulos de aulas, né? 4 tipos de conteúdo, que é o conteúdo web. E aí, cada vez que você abre um deles, você pontua no sistema por interatividade, né? Porque você está ali consumindo o sistema. Engajamento que eles chamam, né? Então, se você, por exemplo, não assiste nenhuma das aulas, você não vai ter a nota do engajamento. Então, eles fazem isso, eu acho, para instigar você a poder abrir as aulas realmente e a ler o conteúdo, né? E é assim que funciona a avaliação. E como são os professores? Bom, como eu falei, o professor ele não tem muito tempo de dar o assunto na aula. Só que existem professores muito bons que dão a aula. Então, assim, vai muito de cada professor. Tem professor que só vai e só passa atividade, não tá nem aí. Tem professor que ele realmente ensina, sabe? Ele é especialista naquele assunto, ele vai lá e ensina. Então, isso depende muito de cada faculdade, de cada professor. Ah, e na faculdade da Unopar, semipresencial, eu não sei se é assim nas outras faculdades, mas na minha, no meu caso, cada período é um professor diferente. Então, a gente não tem, tipo assim, um professor por disciplina. Por exemplo, são 5 disciplinas por período, então seriam 5 professores. Não, é um professor só para o período todo. E aí, quando troca de período, troca o professor e ele fica responsável por aquelas 5 disciplinas. Então, infelizmente, isso eu acho um ponto negativo também, porque a gente não tem professores mestres naquele assunto, entendeu? É um professor que, sei lá, atende nutrição materno-infantil no consultório, mas está dando aula de nutrição hospitalar,
sabe? Tipo assim, ele... E os tutores, né, que a gente chama de tutor, eles variam muito. Tipo, uma hora eles estão dando aula no primeiro período, outra hora eles estão dando aula no quinto período. Então, assim, os professores têm que se virar e isso causa com que os professores não se especializem naquele assunto, sabe? Então, para mim, isso é um ponto negativo também. Um ponto positivo que eu acho é o tempo, gente. O fato de ser semipresencial, pelo menos para mim, influencia positivamente na minha vida, porque eu não sei se a faculdade fosse todos os dias, se eu conseguiria dar conta, se eu conseguiria fazer. Óbvio que a gente dá conta, sabe? Mas seria aquele negócio arrastado, seria penoso, seria dificultoso para mim. Então eu gosto muito do fato de ser semipresencial, porque eu consigo trabalhar, eu consigo estar em casa com meu esposo, aproveitar minha família, poder sair também à noite, sabe? E conseguir também estudar quando eu precisar, né? Então o fato de ser semipresencial para mim ajuda bastante. Eu estudo com pessoas que moram em cidades muito longe da cidade onde tem a faculdade, né? Onde eu moro. Tipo assim, pessoas que moram a 2 horas, pessoas que moram a 3 horas e vêm de ônibus. Então, para essas pessoas, é muito melhor uma faculdade que seja somente uma vez na semana do que uma faculdade que seja todos os dias. Então, esse pode ser o seu caso. E eles costumam dizer que gostam muito disso porque faz com que eles tenham acesso ao ensino superior, mas que não seja tão cansativo para eles, né? Outro caso é que eu estudo com muita gente, eu acho que tem umas 3 ou 4 pessoas que são idosas, né? Tem mais de 60 anos, 50 anos, 40 anos não é velho, né, gente? Enfim, nem 50, nem 60, porque não tem tempo certo. Mas, assim, são pessoas que têm mais dificuldade de aprender, são pessoas que estão mais distantes da tecnologia e por ser um curso online, né, tem que ter isso. Então, assim, eu estudo com pessoas assim. E elas também falam que o fato de ser semipresencial acabam ajudando elas a terem esse acesso ao ensino superior que eles não conseguiram, porque não conseguiram entrar pelo Enem, porque eles não conseguiriam estudar de manhã, enfim, de tarde. Então, essa faculdade, por ser semipresencial, dá acesso a muita gente a ter um ensino superior e ensino superior com qualidade, tá? Porque o conteúdo da minha faculdade, que é o Unopar, ele é muito bom. Assim, os livros são muito bons. Se você realmente se esforçar e estudar, você vai ser um bom profissional. A gente tem essa mania de achar que, ai meu Deus, só a federal é que vai gerar bons trabalhadores, bons profissionais. Não, depende muito de você, porque eu conheço muita gente que estuda numa federal e não dá a mínima, que não estuda nada, que vai ser um péssimo profissional. Então, assim, depende muito de você, depende muito da sua força de vontade. Então, não se prive ao lugar onde você está, tá? Coloque toda a sua força, coloque todo o seu engajamento ali para estudar e ser um bom profissional. Outro ponto positivo para essa modalidade semipresencial em nutrição é que eu gosto muito do sistema da Unopar. Eu não sei como é o seu, se você está me assistindo é de outra faculdade, mas pelo menos até agora o sistema tem me agradado. Assim, ele dá umas caídas às vezes, mas é tudo muito organizadinho, sabe? Ele lhe dá um cronograma certo para você fazer. Tipo, você tem que estudar, você tem que ler os 4 conteúdos, você tem que assistir as 4 aulas, para depois você fazer a AV1, para depois você fazer a AV2. Então, assim, é algo muito organizadinho, ele dá o conteúdo completo ali, ele dá livros, né? Tem livros no sistema, tem a biblioteca virtual que você consegue entrar e estudar. Então, eu gosto muito do sistema da Unopar, eu acho que é um sistema muito bom e esse é um ponto positivo para ela. Vamos à parte negativa agora. Bom, eu vou falar de acordo com o que eu acho, tá? Eu gosto muito de pesquisa, eu gosto de projetos, eu gosto de coisas que vão aumentar o nosso currículo, tanto acadêmico quanto profissional. E, infelizmente, num curso semipresencial, numa área da saúde, a faculdade deixa um pouco a desejar, porque como é semipresencial, é muito corrido. Então, ninguém tem muito tempo para estar fazendo projetos extracurriculares, enfim, até tem, sabe? Mas não é igual a uma faculdade pública, que você tem o PIBIC, que você tem o PIBID, né? Tem bolsas ali de estudos. Então, assim, eu acho que deixa um pouco a desejar. Então, eu sinto muita falta disso. Eu acho que é um ponto negativo. Se você quer seguir na área acadêmica, fazer projetos, iniciação científica, faça em outra faculdade, sabe? Eu estou muito tentada a trocar de faculdade por causa disso, mas eu vou continuar e eu vou tentar, sei lá, criar uma liga acadêmica. Já existe uma liga acadêmica da área da saúde na minha faculdade, não existe de nutrição, e eu quero muito criar uma para poder realmente me inserir nisso
e fazer projeto de iniciação científica, enfim. Você pode, quando você entrar, falar com seus coordenadores, com seus professores, para saber se a sua faculdade tem isso, né? Às vezes tem e a gente não sabe, né? Então, eu estou falando isso, mas pode ser que tenha. Enfim, mas para mim é muito diferente de uma faculdade federal, né, em relação à pesquisa e a projetos. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Foi, assim, algo muito breve sobre o que eu acho do curso. Se você está pensando em estudar na Unopar, estudar nutrição, seja na Unopar ou em outra faculdade semipresencial que tenha na sua cidade, não se sinta menos por estudar numa instituição assim, sabe? Pelo menos ela está te dando a oportunidade de estudar no ensino superior, que tanta gente queria ter, né? Tanta gente queria estudar e não consegue. Então, veja isso como uma oportunidade de poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Quantas pessoas estão apenas só estudando, dependendo dos outros financeiramente, né? Então, assim, depende muito da sua realidade. Eu acho que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, cada um tem o seu poder aquisitivo diferente. Então, se você tem oportunidade de ser sustentado por outra pessoa enquanto você estuda numa boa faculdade, numa faculdade renomada, cara, faça isso. Aproveite o privilégio que foi dado nas suas mãos. Mas se você não tem essa oportunidade, faça com o que tem, né? Se você precisa trabalhar para se sustentar e você quer estudar à noite, então não se sinta menor por isso, cada um tem a sua realidade, tá? Então eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida sobre essa faculdade, sobre o meu curso, pode falar aqui. Eu pretendo fazer vários vídeos sobre a minha faculdade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vai me ajudar muito se você se inscrever no meu canal. Não acredito que eu tô falando isso, mas eu preciso falar isso, né? A gente sabe que quando você se inscreve, quando você curte o vídeo, isso faz com que mais pessoas possam ver e mais pessoas possam tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Então, me ajuda aí dando um like e se inscrevendo no canal, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!